Gente, e aí, quem quer começar com algum comentário que achou interessante, uma pergunta? Já pode começar aí, que a gente vai discutindo. Posso começar? Pode, por favor. Eu me concentrei no Mateus, que é o que basicamente a gente trabalhou mais, né? Esse, nesse semestre. Eu, primeira coisa que eu queria ver com vocês é no capítulo, que foi lá, 7? Isso. Capítulo Cap- 7. Capítulo 7, ele fala sobre pérolas aos porcos, né? Jesus fala, usa essa expressão, não deem pérolas aos porcos. O- Como é que vocês veem o simbologismo desse pérolas? Ah, isso é uma coisa interessante. Eu vou falar, vou deixar para o Rodolfo. O Rodolfo vai responder tudo. Rodolfo, hoje, eu só faço os complementos. Eu estava conversando com a Sil esses dias e ela falou muito dessa questão. Eu tinha esquecido disso. Eu vou falar aqui para o Rodolfo, para a gente ficar meio que registrado aqui, a gente saber que a Silvana se interessa muito em entender os simbolismos da Bíblia, né? Quando fala, por Os exemplo, significados, né? Sim, é, por exemplo, do cálice de Jesus, da cruz, da né? cruz, os símbolos, né? Então ela tinha comentado isso comigo. Mas era só para falar isso, Rodolfo. Se você quer responder aí do Pérola aos Porcos, é capítulo 7, versículo 6. Eu não tenho muita coisa para acrescentar ao que a gente lê aqui, mas vamos começar lendo ali, no capítulo 7, verso 6. Bom, aqui, Jesus dá várias. Ele começa aqui falando sobre julgamento, né? Não julgar, não julgueis para que não sejais julgados. E tem uma parte muito interessante aqui, o verso 3 ali. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que. Peraí, que eu tô abri a Bíblia online aqui, mas ficou escondido metade da janela. Ok. Não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Ele está falando ali, né? Quem que tem problemas maiores tentando resolver um problema menor. Tá? Tem uma trave, tem uma ferpa grande no meu olho e estou querendo retirar o cisquinho do olho do meu irmão. E aí ele continua: a hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis o que é santo aos cães. Não deis aos cães, que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o que que seriam essas pérolas. Pérola a gente entende como sendo algo valioso. Pérolas são valiosas, uma coisa que é rara, uma coisa que é valiosa. Agora, uma coisa que é valiosa para mim pode não ser valiosa para outra pessoa, tá? Então, para nós cristãos, nós temos coisas que são muito valiosas e a principal delas é o conhecimento da palavra de Deus. E agora, aqui o importante é que nós simplesmente não lancem as pérolas aos porcos, mas ele ainda diz: para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Então, primeiro, os porcos vão desprezar as pérolas. Para eles não tem valor nenhum, não tem sentido nenhum. Tá? Mas segundo, voltando-se vos dilacerem. Aí você tem o risco de que isso que você vai lançar aos porcos possa ser usado contra você. E aí a gente pode discutir e ir construindo aí aos poucos o conhecimento para a gente tentar decidir aí para cada um de nós o que que são essas pérolas, o que podem ser essas pérolas, tá? E como que seria esse movimento aí dos porcos, primeiro, pisarem as pérolas, ou seja, não aproveitariam elas como elas deveriam ser aproveitadas, e depois ainda tem essa palavrinha aí, voltando-se vos dilacerem, né? Temos essa frase no final aí, essa ação deles de dilacerar, de destruir quem
lançou as pérolas aos porcos. Bom, Karine, não sei se você quer complementar, se você quer entrar aí nessa parte. Então, Rodolfo, é pode falar, Suzana. será que eu entendi errado? Além de você jogar as pérolas aos porcos, você iria receber o retorno de ter feito isso para a pessoa errada, é isso? Exatamente. Ali tem a segunda parte trata exatamente disso, tá? Para que os porcos não as pisem, ou seja, não desprezem as pérolas que você vai lançar. E segundo, tem essa parte aí que trata exatamente do retorno, né? De como eles vão te devolver. Ao invés deles te agradecerem, deles serem gratos a você porque você deu a eles as pérolas, na verdade, eles vêm contra você agora nesse movimento. Então é melhor não Então, falar nada. mas, Tá, mas então, calma, Rodolfo, vamos devagar, vamos devagar. Está vendo sem muitos detalhes ainda, né? Vai, fala, Silvana, pode mostrar não, sua indignação ali. não é indignação, não, ao contrário. É que assim, eu estava pensando em pérolas, claro que no visto popular a gente fala dá pérolas aos porcos, mas o que me chamou a atenção aqui é que ele fala, pelo menos na minha Bíblia, fala assim, não deem o que é sagrado aos cães. Isso começa exatamente nessa parte, tá? Exato. Então, eu entendi pérolas como o que é o sagrado, Uhum. né? Por isso que a pergunta foi essa, o que significa esse pérolas? Porque se é o sagrado, por que vai voltar contra mim? Isso aí, Entendeu? pérolas não é só o que é sagrado, mas é mais do que isso ali, porque é uma coisa que é muito importante, é um tesouro para você, tá? Muitas coisas podem ser sagradas, uma coisa que é sagrada é algo que Deus santificou, né? Que é algo que Deus separou. Muitas coisas podem ter sido separadas por Deus, mas para você, pessoalmente, você não liga de abrir mão daquilo. Então, pérolas aí é um pouquinho mais importante ainda do que isso. É uma coisa que, além de ter sido consagrada, de ter sido separada para Deus, é algo que é muito importante, é algo que é valioso para nós. Então, primeiro tem esse ponto aí, tá? E aí vem esse ali, não lançar o que é sagrado aos cães e nem dar pérolas aos porcos. Primeiro, o não lançar o que é sagrado aos cães vem aí no sentido de não menosprezar, né? Ou seja, é algo que foi consagrado, não despreze isso, não despreze Hum, o que foi consagrado, tá? E segundo, vem aí essa questão de dar as pérolas aos porcos, não dê algo que seja muito valioso aos porcos, e porque, além de desprezar, eles vão voltar-se contra vocês, vão te atacar, tá? Então, primeiro, pérolas, importante a gente pensar que é algo que é muito valioso na nossa vida, uma coisa que é sagrada, uma coisa que foi consagrada a Deus, foi separada para Deus, tá? E, bom, coisas sagradas, preciosas, então, ou seja, coisas que eram dedicadas a Deus e que são preciosas. O que que seriam essas coisas? Que coisas que nós temos que são assim? Não é só o Evangelho, temos outras coisas. A gente pode pensar bastante na palavra de Deus, especialmente que a gente está lendo a Bíblia ali. Mas o que que a gente recebe de Deus e que é precioso? Eu diria que o principal deles é o dom da vida, né? Então, a vida é uma dádiva de Deus. Isso eu acho que seria a principal pérola que nós temos, de fundamental importância. O Evangelho, é claro, a palavra de Deus é muito importante. A gente vê bem claramente a importância, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? Jesus respondendo a Satanás quando foi tentado. Além disso, o que mais que a gente pode receber? A sabedoria, os dons que nós recebemos, né? Dons e talentos que nós desenvolvemos. Pessoas também são dádivas de Deus, né? O ciclo de amizade que nós podemos ter vai ser uma dádiva de Deus também, a sua família. Se você foi abençoado com uma família, tá? Então Deus pode nos dar muitas coisas que acabam sendo valiosas para nós. E aí a gente tem uma responsabilidade de como lidar, como tratar com isso, como cuidar dessas coisas. Então, primeiro, a gente só pensando aí que não se refere apenas ao evangelho, mas se refere a todas as dádivas que a gente tem. Tudo isso pode ser uma pérola, né? É algo valioso para nós. E existe um conceito, e o conceito de mordomia cristã. Então, tudo que você recebe aí aquela história para quem gosta de filme, é a história do Homem-Aranha, lá, grandes poderes e grandes responsabilidades, tá?
Então, toda vez que você recebe algo, você tem uma responsabilidade sobre aquilo. Quanto maior o seu talento, quanto maior a sua sabedoria, mais responsabilidade você tem sobre como utilizar aquilo. E aí também chama um pouco a responsabilidade, né, de como tratar as bênçãos de Deus, tratar com respeito. E agora, além de tratar com respeito, né, você cuidar para que você desenvolva isso da melhor forma possível. Então, o primeiro ponto que acho que a gente pode começar pensando aí é o que a gente pode tratar como sendo as pérolas ali. Uhum. E aí um outro ponto importante é a gente entender o que seria o significado dos porcos e dos cães aí nesse É verso. isso. E aí, alguma ideia? Para mim, é, os cães e os porcos comem tudo que está na frente deles. Então, é o conceito do sujo, do não saber o que comer direito, coisa assim. E os lobos, para mim, são vistos não como os animais bonzinhos, mas os que atacam, os que pescam. Essas ideias, sabe? Os estereotipos dos cães, do lobo e como se chama? Porco. Do porco. Isso. Eu acho isto é mais cultural do que outra coisa, porque muitas religiões ou povos vejam o cão como uma coisa ruim. E o porco também é sujo. Eu acho que tem a ver com isto. Muito, muito boa a sua linha de raciocínio, Miles. Hum, Nós temos aí no livro de Levíticos, a gente deu uma hum, passada por isso, uma uhum, distinção entre animais puros e impuros. Os puros serviriam de é, alimento, tá? E os impuros, então, após o dilúvio, a gente tem aí a introdução, no contexto bíblico, a gente tem a introdução do regime, da carne no regime alimentar. E uhum, Deus dá ali uma diferenciação entre animais que seriam autorizados o seu consumo, o consumo da carne, e outros que não. E para os judeus uhum, isso era muito claro, né? E um dos principais animais dos quais eles não se alimentavam e que as populações ao redor ali usavam de alimento uhum, eram os porcos. E os cães, eles representavam muito a questão da agressividade. Embora já nos tempos bíblicos e mesmo no contexto judeu já existisse ali o cão doméstico, mas uhum, existia muito também os cães não domesticados ali, os cães que mais do que uma vez na Bíblia citado, posso dar uma procurada aqui em alguns contextos que citam aí os cães, tá? Mas também tem um contexto da Bíblia, tem um texto que Jesus falou sobre aliás, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, né, que ela fala dos cãezinhos comendo o que caem da mesa. Então a gente vê também um animal domesticado ali. Mas o que mais representa, o que a gente mais vê representando a palavra cão, representando na Bíblia, é a agressividade, é essa parte, né? Então a gente pode pensar em pessoas agressivas, pessoas que são impuras, ou seja, que dedicam a sua vida a fazer coisas que não são de acordo com a vontade de Deus, né? Então é muito mais do que não conhecer a Deus, é dedicar a sua vida a fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Mais alguma coisa que alguém gostaria de acrescentar aí? Karine, se quiser. Não, Rodolfo, pode falar, Suzana. eu queria que você explicasse um pouquinho mais, mas de uma forma mais profunda, essa frase que você falou: a vida é uma dádiva de Deus. Não estou falando de aborto, nada disso, né? Uhum, uhum. O que é essa. Ok. Não só teologicamente, né, mas a gente não tem nenhuma explicação científica até o momento para a origem da vida. Então a gente consegue sintetizar proteínas, sintetizar aminoácidos e tudo mais, mas o que a gente não consegue é fazer algo que é inanimado ganhar vida. Então a gente entende que a única pessoa capaz de dar vida é Deus, capaz de criar a vida, de dar essa centelha aí que seria a vida, tá? Nós entendemos o ser vivente, a gente entende a, a alma, o ser vivente, como sendo corpo físico com mais o chamado fôlego de vida. A Bíblia fala disso, do fôlego de vida, tá?
Deus, quando criou, quando a gente lê lá o relato da criação, Deus criou Adão e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então, isso seria dar a vida, né? Ou seja, pegar algo que era inanimado e dar vida. Então, biblicamente, a única pessoa capaz de fazer isso, e a gente não tem nenhuma demonstração que seja possível acontecer isso de outra maneira, a vida só surge pelo poder de Deus. Então, essa centelha, essa fagulha aí, que faz com que as coisas desenvolvam vida, que elas consigam começar a se desenvolver de uma forma autônoma, vem de Deus. Isso que é o que a gente quer dizer com a vida é uma dádiva de Deus. Tá? Mas Então, por trás disso tem uma razão de Deus dar a vida para tantas pessoas, por exemplo. Nós estamos então, com 9 bilhões de pessoas na Terra, não é isso? isso. Ah, Deus, ao criar, né, ao desenvolver uma criatura, no caso, pensando nos animais, no reino animal todo, tá? Deus colocou a capacidade, não só nos animais, mas também os vegetais, toda forma de vida que Deus colocou, ele deu a capacidade para essas formas de se reproduzirem e se manterem. Então, Deus criou diretamente Adão e Eva, criou os primeiros vegetais, os primeiros animais, e daí para frente, né, já tinha sido colocada aí a vida, já tinha sido dado o dom de vida para essas criaturas, e elas, a partir de então, podem passar a se reproduzir. Mas sempre a vida vai depender de algo que já estava vivo. Tá? Então, um bebê vai se formar de células que estavam vivas, que já continham vida. Então, a gente não tem vida surgindo de outra forma. Não quer dizer que Deus veio lá e criou pessoalmente, deu a vida pessoalmente para cada um desses seres. Tá? Ele deu o dom de vida, ele deu a capacidade para o homem e para a mulher de se reproduzirem e darem origem a novos seres vivos, mas quem deu a vida, quem deu esse fôlego de vida, né, essa capacidade aí de transformar uma matéria que seria inanimada em uma matéria animada, uma matéria viva, isso seria Deus. Tá? Então, o dom da vida é isso. Então, todos que Mas estão ele, vivos estão sim vivos graças a Deus. Tá? Não que ele mas, veio e criou. Desculpa? mas ele tem ele espera que cada um que nasça conheça ele mais, qual é o propósito dele de ter tantas pessoas, como ele falou para Adão, né? Abraão. Crescer e... Agora a gente começa lá com Adão mesmo. Ser de fecundos, Não, não, crescer e não. Abraão que ele falou, né? Que ele ia dar isso um. para Abraão ele fala, para Abraão de novo, né? Começa lá com a criação. Na criação, quando ele cria Adão e Eva, a ordem que ele dá para Adão e Eva é ser de fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Sim, mas ele tem um propósito maior com esse negócio de encher a terra, porque ele está esperando que essas pessoas que ele coloque na terra respondam à obediência dele, é isso? Sim, ele espera que todos reconheçam ele como Criador e sejam submissos a ele. Tá. Ah, ele, ah, ele criou, ele junto com a criação, né, existe o dom do amor, tem o amor de Deus envolvido. E ele espera que todos façam parte disso, tá? Aí depois da queda do pecado, então quando a criação antes do pecado era uma coisa. Depois da queda, aí vem a questão das alianças que Deus vai fazendo com o povo. Tá? Então, a gente estudou ali algumas alianças ao longo de todo o desenvolvimento. Tá? Então, Deus fez lá primeiro, temos a aliança edênica ali com Adão e Eva. Então, eles pecam. Então, vem aí o plano da redenção. E depois nós temos a aliança feita com Noé, e depois a aliança feita com Abraão. Então, Deus está sempre buscando se reconectar, se religar com a sua criatura. Então, sim, ele espera que todos se voltem a ele. Né? Porque E, aí vem a salvação. Se exatamente, nós formos obedientes, vem a salvação. É isso? exatamente. Tá. Isso. Obrigada, Rodolfo. Nada. Bom, o que a gente está falando? Assim, da questão das pérolas aos porcos. Né? Karine, você ficou quieto até agora? Tem alguma coisa aí para acrescentar? Não, eu só ia comentar algumas coisas que vieram na minha cabeça. Eu acho que uma das estratégias que eu uso, que me ajuda a entender muito quando eu vou ler alguma coisa que tem um significado, eu tento entender aquilo no contexto. Então,
igual o Rodolfo fez, né? Ele voltou para o começo do capítulo 7. É importante fazer isso. Mais do que isso, é saber aonde o capítulo 7 está em Mateus. Então, está dentro do Sermão da Montanha. Então, quem está falando? É Jesus. E Jesus está falando o quê? Qual que é a mensagem dele? Né? Então, aqui ele está explicando a natureza do reino dele, que nem a gente já comentou. E o que me chamou a atenção, assim, eu acho que não tem nada a acrescentar do que você falou, eu acho que é o sentido de precioso. Porco é um animal imundo, né, dentro desse contexto aqui, porque é importante, que eu acho que isso que o nosso grupo ajuda, que a gente vai entendendo o que do contexto daquela época que me ajuda a entender melhor o versículo, né? E qual é a verdade que está por trás daquele versículo, né? Qual é a verdade? Porque a verdade em si não muda. O contexto ajuda a gente a entender a verdade, que era o que Jesus usava de estratégia. Ele usava de estratégia usar o que já era conhecido daquele povo para tentar chegar numa verdade. Então, assim, o nosso trabalho hoje de estudar isso é justamente fazer, e para a gente é muito mais acessível, né? Assim, hoje em dia a gente tem a Bíblia fácil, a gente consegue ter esses grupos de estudo de uma forma fácil. Tem lugares no planeta que é proibido, né? Eles estudam a Bíblia escondido. E já tivemos momentos na história assim. Então, hoje a gente tem essa liberdade para discutir isso. E a gente consegue, estudando a Bíblia, ela mesmo vai se alimentando, por exemplo, igual o Rodolfo voltou em Levítico, é assim, para gente que já está acostumado com a Bíblia, na hora que lê isso, quando fala do porco, já volta. Vem na cabeça da gente o significado, não é alguma coisa difícil de encontrar. E eu acho que para vocês mesmo, igual a Miles, já fez porco imundo, porque já tem nesse conceito que a Bíblia vai trazendo. E o cachorro, naquela época, para os judeus, ele não era um animal. Isso eu aprendi nas viagens e na minha cultura alheia. Então, estou trazendo para vocês. O cachorro, ele não era um animal doméstico para os judeus. Ele não era. Então, tem essa questão da agressividade. Tanto é que na Bíblia, ele come, né? Come o corpo da Jezabel. Quando a gente vai retomando as histórias bíblicas, a gente vai vendo que ele come, ele ataca, ele mata, né? E então, assim, ele vem mesmo para ceifar ali, para atacar. E o cachorro era só domesticado em Roma. Então, assim, quando eu viajei, a gente via, foi numa casa ali perto da Itália que tinha o símbolo do pet na casa. Então, assim, indicando que lá tinha um cachorro doméstico, né? Então, os romanos tinham o cachorro como pet, e a mulher Ciro-Fenícia, né, que o Rodolfo falou aqui pra gente, também lá tinha o cachorro como pet, mas era sujo para o judeu, era sujo e era agressivo o negócio. Então, era só para falar dessa questão do contexto, ajuda a gente a extrair a verdade. E a verdade, ela não muda, né? Na Bíblia, a verdade não muda. É só o contexto que ajuda a gente. Era isso que eu queria falar. Uhum. Eu tenho uma pergunta no final Faça, disso. Miles. A gente ainda não Enquanto a terminou o assunto, só gente. para. Desculpa. Não, pode falar, pode falar. Só estou falando que a gente ainda não terminou o assunto, né? A gente ainda vai discutir um pouquinho mais sobre isso. Vai lá, Tá mais. bom. Não, para mim, enquanto a gente podemos adaptar as palavras da Bíblia para nosso mundo atual. Eu estou falando de conceitos, como você falou, Karine, dos cães que eram só domesticados na Roma, coisa assim. Enquanto a gente pode interpretar essas palavras para o mundo atual, que são o nosso mundo hoje é completamente diferente. A ressignificação, né, Mães? Eu acho que é Isso, isso, né? É a isso, minha dificuldade também, né? é, Quer é esse responder? mesmo, Ou essa tu quer palavra. começar, Rodolfo? Não, não, pode falar agora, Karine. Eu vou falar o que vem na minha cabeça, Rodolfo, porque Sim. gente, eu vou falar sempre o que vem na minha cabeça. Assim, a Bíblia, para a gente,
ela tem ela traz verdades Uhum, eternas, só uhum. que a gente sabe, dentro de como ele explica essas verdades eternas, existe também a questão social e cultural do tempo em que foi escrita, Isso, né? sim. Então, assim, tem aspectos que são aspectos que você percebe que são eh, de questões culturais, de costumes da época, né? Assim, Uhum, de bem regionais ali. E tem questões que são de simbólicos, que são profecias, e todos eles uhum. estão remetendo a uma verdade, né? Tá. Então, assim, eu acho que o quanto que se aproveita da Bíblia, né? Tem um versículo lá em Timóteo que diz que toda escritura é útil para ensino, para repreensão, a gente consegue usar toda ela, ou seja, não são só partes, não são só as Uhum, partes que eu gosto, ou só as partes, tipo, sim. muita gente vai falar assim, ah, o Antigo Testamento não serve para nada. Então, esse texto que eu gosto muito desse versículo de Paulo, que ele fala assim, Uhum, ele estava falando para o povo daquela época também, né? Então, assim, falando do Antigo Testamento que já tinha sido escrito há muito tempo antes, e ele estava sim, falando para aquele sim. povo, olha, não despreze. Toda Uhum, a Bíblia, ela é útil, né? Ela é um livro único, assim, né? No sentido de que independente dos uhum, contextos, independente da forma que ela foi escrita por diferentes visões, ela uhum. é um livro inspirado e tem um monte de versículo na Bíblia que fala que toda a escritura é a palavra de Deus. Então a gente entende a Bíblia como a palavra de Deus e toda ela sendo útil, não só partes. Então, tendo essa premissa em mente, que Uhum, tem vários versículos que vão reportar isso, tendo essa premissa em mente de que ela é útil para tudo, a gente pode abordar ela e conhecendo ela e nesse estudo dela, você vai conseguindo limpar o que é contextual para ir extraindo as verdades. Não sei tá. se eu respondi assim, é como eu faço, É, entendeu? mais ou menos. Eu acho exatamente no momento a minha dificuldade de ver o que é o simbólico. Lógico, tem certos trechos que é bem claro, mas o enquanto a gente devia ver a Bíblia como também a testemunha da época e como isso influencia a palavra de Deus, como está escrito. E aí, como você faz a decisão? Você sente, você sabe, ou Deus te guia? Tá. Vamos começar ali voltando à passagem que a Carinha acabou de citar. Uhum, Timóteo, capítulo 3 verso 16. Lá diz que toda a escritura, então se você quiser marcar e anotar, Timóteo 3,16. sim. Ela está dizendo, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, primeiro Uhum, de tudo, a gente pode entender que toda a escritura é útil, serve para alguma coisa, né? Então, toda a uhum, escritura, inspirada por Deus, útil para ensino e tudo mais. uhum. Agora, para quando que é útil? Foi útil, não é mais útil? Né? Em que momento que isso é útil? Aí, se a gente voltar lá para Mateus, no verso, capítulo 24, deixa eu ver aqui qual que é o verso. Isso, capítulo 24, verso 35. Tá? Então, se você quiser anotar também, marcar aí, Uhum, Mateus uhum, capítulo 24, a gente passou por esse verso já durante o nosso estudo aqui, sim. o verso 35, a gente tem ali justamente para que tempo, para quando que serve a escritura. Diz ali, Uhum, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. uhum, E aqui está se falando lá sobre os eventos finais, sobre a proximidade sim. da volta de Cristo. Então, durante todo o tempo, vai ser útil. Uhum, Agora, como entender, né, as escrituras? E uhum, aí vai depender muito do seu contexto, do seu nível de educação e da sua sabedoria. tá. Pessoas mais educadas vão precisar conhecer mais os detalhes, vão querer saber mais acerca das escrituras. E aí a gente Uhum, precisa conhecer o contexto, tá? E é, como é. conhecer, Porque, entender o sim. contexto, tá? Aí é Uhum, a parte que eu recomendo, que é estudar não apenas as escrituras, mas tudo que serve de apoio.
Tá. Sempre tentar validar aquilo e conhecer o máximo que você pode do que era naquela época. A gente não tem tudo, tá? Sim. Então, ok, tem coisas que você não vai conseguir ter Uhum. uma compreensão 100%, tá? Mas Uhum. se você não está entendendo algum trecho, se você não está vendo que aquilo se encaixa com o restante, que o importante é isso, a chave para você estudar as escrituras é Uhum. tudo precisa estar se encaixando. Então, se tem Uhum. uma maior parte de textos e tem um texto que não está se encaixando naquilo, tem Uhum. algo sobre aquele texto que você ainda não compreendeu, tá? Certo. O, Certo. Eu o, lembrei de um caso, Rodolfo, que uma vez eu li um texto em Reis. E eu não compreendi esse texto em Reis, que falava que de um profeta que que ele foi desobediente, e aí Deus falou para ele, ó, porque você foi desobediente, é, não vai chegar na sua casa, você vai morrer. E Uhum. aí eu fiquei com aquilo assim, eu falei, não, mas isso não tá com uma dissonância. Tá com uma dissonância. E aí eu acho que é importante entender essas premissas. Quando você tem a ideia, a premissa de que a Bíblia toda ela é coerente em alguma coisa, Uhum. então aquela minha dissonância não significa que a Bíblia estava se contradizendo, mas talvez que eu não estava compreendendo, que é exatamente o que o Rodolfo falou. Aí eu orei e falei assim, ó, você me explica, porque eu não estou conseguindo sair desse dilema, não. Eu falei, você manda o Espírito Santo aqui agora, que eu estou precisando entender o que está entendendo. E eu orei mesmo e pedi discernimento. E fui ler Uhum. material de apoio. Uhum. Fui ler material de apoio. Mas na hora que eu estava lendo os materiais de apoio sobre isso, o Espírito Santo, ele é incrível nessa hora. Aí vem a linha de raciocínio inteirinha na sua cabeça. E na hora que eu entendi e fazia perfeitamente conexão com tudo, assim, entendeu? E Uhum. na verdade foi uma coisa assim que eu não tinha percebido no primeiro momento, porque eu estava com os meus vieses ali, com as minhas Uhum. interpretações pós-modernas. Na hora que eu me desvencilhei disso e consegui ali, com material de apoio e oração e o Espírito Santo, veio a Uhum. interpretação. Só dei esse Sim. exemplo, Rodolfo, só porque veio na minha cabeça na hora que você falou. Não é esse Sim. caso que você está falando, que é um profeta que engana o outro e esse outro morre? É. Ah, é a mesma coisa. Por que que o outro sem vergonha viveu? Ah, Não, para mim, é, O outro ainda vai essa coisa morrer assim, aqui. é, O outro não, morreu para e sempre. eu sempre me perguntei por que por exemplo, a Igreja Católica, nada contra os católicos, não tenho, mas por que tinha essa inquisição de fazer tantas mulheres morrerem com uma sabedoria de natureza que era pagão? Yeah? É, como justificam isto? Não é muito orgulho e interpretação só em uma direção? Não é falta de estudo da Bíblia? está é falando até exatamente isso. Hum? É tá falando da exatamente isso, Miles. E isso é uma coisa que aconteceu com o povo cristão e é uma coisa Uhum. que a gente vê atualmente acontecendo no islamismo. Olha Isso. só, atualmente no islamismo, eu estava conversando com algum tempo atrás, acho que uns 4 anos atrás, com uma amiga nossa, que ela é turca, né? Ela mora lá nos Estados Unidos. Uhum. E estava conversando sobre isso e o que eu disse para ela foi: o Islã está precisando de uma reforma. O que seria a reforma? Mesma coisa que É. foi a reforma protestante. A Bíblia passou a ser lida por cada um e cada um pôde interpretar e questionar o que estava ouvindo, tá? Mas o que Uhum. existia naquela época era a interpretação de Isso, um que era válida. E você isso. crescia no seu conhecimento pelo que você ouvia de um outro homem. E a própria Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, tá? Então, olha só, um ser que caiu em pecado está sendo dono da verdade agora, É. e isso provoca distorções absurdas, tá? Uhum. Como Uhum. o que a gente viu acontecendo ali na Idade Média, tá? Então, não adianta, você tem que ter o conhecimento por você, não Tá. pode ser por outra pessoa, tá? Uhum. Desculpa, acho que a Silvana estava tentando falar alguma coisa, eu continuei falando ali. Silvana, fala. Ela sumiu. Sumiu? Eita. Acho que ela foi dar fumadinha. É, Ai. deixa eu
Rodolfo, E- deixa eu e- te perguntar A um negócio. Fabiola, acho que a Fabiola quer falar. Fabiola, fale. não, é que também vocês falando me veio assim que assim, infelizmente a gente sabe que assim os estudos sobre a Bíblia não são sempre feitos com o coração puro de querer entender, às vezes é Uhum. para querer manipular o outro, né? Como a gente vê e aconteceu e acontece ainda, né? Que é uma forma de manipulação. Eu tenho conhecimento e vou usar para manipular as pessoas. Nem todo mundo que vai estudar a Bíblia vai com um coração sincero de pedir a Deus que se transforme a si mesmo, né? Porque, na verdade, eu acho que pelo menos, eu vou estudar a Bíblia e conhecer mais Deus para que ele possa me transformar cada vez mais. Mas qual é o propósito de cada um ao sentar para estudar a Bíblia, né? Perfeito, perfeito. E interessante a questão aí do que aconteceu na Idade Média e tal, tudo estava previsto, a própria Bíblia estava dizendo que vai acontecer. E quando a gente puder aí estudar as profecias mais a fundo, vocês vão ver que tem muitos detalhes ditos já na Bíblia de que isso iria acontecer. E está justamente aí em usar algo com um propósito diferente, né? Então Deus deu uma ferramenta para ser usada com um propósito, e aí a gente pode voltar agora para a nossa passagem lá. Vamos voltar àquela discussão, porque a questão das pérolas aos porcos estão bem aí, tá? Muitas pessoas usaram e vêm usando, e a gente vê isso daí descaradamente hoje em dia em diversas situações aí, denominações inteiras evangélicas, às vezes que a gente vê conduzindo algo totalmente errado. E se a gente for pensar em outros tipos de seitas e tudo mais, aí o negócio ganha proporções muito grandes, tá? Pessoas até sendo induzidas a cometerem suicídio em nome da palavra de Deus, né? Coisas absurdas. Então aí a gente tem o que que seriam os porcos, o que que seria dar as pérolas aos porcos, tá? Mas vamos voltar lá bem para o contexto daquela passagem, antes de é importante a gente discutir o que que vão ser então esses porcos, né? Quem são esses porcos, os cães aí? Quem são os porcos, os cães? E aí, é isso que é muito legal, né? Por isso que eu voltei ali e li no início de novo. Como que começa o capítulo 7? Que a primeira tentação que você tem aqui agora é aquela pessoa que fez uma malvadeza com você. Ah, aquele lá é um porco, aquele lá é um cão, né? Mas olha só como que começa ali. Não julgueis para que não sejais julgados, né? Com o mesmo critério com que julgardes, sereis julgados. Ou seja, primeiro aqui eu tenho as advertências, né? E depois vem lá a sequência ali. E ainda diz ali, né? Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão. Então, eu tô vendo o defeito no meu irmão, mas eu tô com um defeito pior ainda e eu não quero, não me interessa isso agora, né? O que me interessa é falar do problema ali do meu irmão. Então, primeiro, quem são esses porcos? Não são pecadores. Não são simplesmente pecadores. É mais do que isso, tá? Não são pessoas que simplesmente estão com uma conduta errada. É bem mais do que isso. Ah, aí tem uma advertência interessante também, né? Lá em Mateus, capítulo 10, que no livro de Mateus também, capítulo 10, lá tem um texto interessante que fala sobre como nós devemos ser, né? Como nós devemos buscar ser. Então a gente tem, Jesus falou ali no Sermão do Monte, né? Dos mansos, dos humildes, e às vezes a gente mistura essas, a gente ouve uma pessoa que tem todas essas características e vem na nossa mente aquela pessoa sonsa, né? Aquela pessoa que aceita tudo que vem dos outros. Não, tem uma diferença aí entre ser, digamos assim, bobo e ser manso, ser humilde e perdoar, né? Então, Mateus 10, no verso 16, a gente lê aqui: Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste. Pera, eu estou lendo no capítulo errado. E fica maior a outra. Eu li no capítulo 9, e voltando para a página certa, o 10, verso 16. Aqui, olha só. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, sim, nós devemos ser humildes, nós devemos ser mansos, mas nós devemos ser espertos, astutos ou prudentes como as serpentes. Nós devemos estar sempre prestando atenção para poder fazer alguma certa
espécie de julgamento, pelo menos para tomar cuidado com as consequências, né? Cuidado com as consequências do que você pode, do que pode acontecer. Cuidado para você não desperdiçar esforços em algo que ainda pode se voltar contra você, não só algo que não vai dar resultado, mas que vai te trazer prejuízo, tá? Então, não é só ser humilde, não é só ser manso, mas Deus lembra aqui, né? Cristo está lembrando que estamos como ovelhas em meio de lobos. Então estejam atentos, tá? Protejam-se, né, quanto a isso. E o que que seriam então esses porcos, os cães ali? Seriam exatamente os casos em que você vai despender grandes esforços, mas você sabe que você está correndo um grande risco, na verdade, que você não vai ter retornos ali, que tem um grande risco de ser prejudicado. Então, limite os seus esforços, dê o que você deve dar, mas não se descuide enquanto você estiver fazendo isso. A palavra de Deus deve ser distribuída a todos, tá? Agora, cuidado com o que você vai fazer. Não se sujeite a uma pessoa, tá? Não se sujeite a ela, imaginando que você está fazendo bem, quando na verdade você está sendo tolo, você está sujeitando a sua própria vontade à vontade daquela outra pessoa, tá? Cuidado com isso. Então, isso é o que a gente deve ter a sabedoria. A gente precisa ter a sabedoria para colocar limites, né? Seria assim, limites, tá? E a gente pode ver diversas situações aqui que a gente pode aplicar isso, né? Casos de pessoas que sofrem com agressão e tal, tem muito isso, né? Não, mas eu devo perdoar, devo perdoar. Ok, você deve perdoar, mas mantenha a distância, né? Ah, uma pessoa de conviver com outra que agride ela, ok, perdoe aquela pessoa, mas não volte mais para dentro de casa, né? Não traga, não deixe ela voltar para dentro de casa. Então são aí as questões de preciso colocar limites. Existem limites ali, tá? Existem coisas, existem linhas que se tornam óbvias ao longo do tempo, tá? Então é isso que a gente deve tomar cuidado, mas lembrando que não saia julgando as pessoas e colocando aí quem são porcos e quem são cães, tá? Foi isso mesmo, Rodolfo. Por isso que eu achei interessante, peguei essa frase, que justamente o título do capítulo é O Julgamento ao Próximo. Então, eu falei, o que essa pérola está fazendo aqui dentro? Mas agora você me deu uma resposta muito interessante. É de se poupar também um pouco, não é não? É isso mesmo, bem nesse sentido. Não sei se ficou claro para vocês. Eu estava tentando lembrar aqui de um livro que eu li há muito tempo atrás, que fala um pouquinho acerca disso, que discorre um pouquinho acerca disso, mas eu estou conseguindo lembrar o título dele agora, não. É da Ellen White, mesma autora do Grande Conflito, do livro Caminho a Cristo, mas não estou conseguindo lembrar qual que é o livro específico. Tem um trechinho que ela disserta um pouquinho sobre isso daí, deixa... Mas Será que é não é o nesse... maior discurso? Deve ser, eu acho que é assim, é o maior discurso de Cristo, isso mesmo. Nesse livro. Só que o livro ele é extenso, então para você minerar aí coisas só a esse respeito, você pode ter um pouquinho de dificuldade, né? Enfim, talvez se você está pensando em ler algo nesse sentido, não seria o primeiro livro que eu indicaria para você ler nesse momento, né? Mas eu espero que vocês tenham conseguido aí ter um pouquinho de compreensão a esse respeito. Karine, se quiser acrescentar alguma coisa, é com você agora. Eu já terminei a minha parte, tudo que eu podia dizer acerca disso. Não, quero ouvir mais perguntas. Vamos lá. Queria fazer uma pergunta, Rodolfo. Outro dia eu estava ouvindo um rabino falar que muita coisa que foi passada oralmente pelas gerações não está na Bíblia. Será que é na Torá que está essas informações sobre Deus que passaram oralmente? Olha, Suzano, muita coisa não foi registrada em lugar nenhum. Muita coisa se desenvolveu por meio da cultura judaica. Então era só passado de pai para filho mesmo, tá? E aí posteriormente foi se escrevendo acerca disso. Então pode ser que muitas coisas tenham sido perdidas da cultura judaica mesmo, tá? Até detalhes acerca de Deus mesmo podem ter sido perdidos. Agora, quando as coisas vão se passando assim, né, oralmente,
você vai acabar e o povo vai crescendo e se desviando e se voltando para Deus novamente, as coisas vão se misturando, né? Então existem diversas linhas do judaísmo e que incorporam os mais diversos costumes, tá? Então atualmente a gente tem aí linhas que são totalmente, como que a gente fala, esotéricas, linhas do judaísmo que se tornaram totalmente esotéricas, coisas que a Torá, que seria a lei de Deus, né, a Torá, condena, né? E que acabaram se tornando por questão disso, por questão da cultura, tá? Mas é Então, confiável ler a Torá? A gente pode ler a Torá, porque é Deus falando? sim, totalmente. A Torá é a lei, tá? O que a gente tem, então, dos escritos judaicos aí, que a gente tem, a Torá é parte da Bíblia, tá? O Pentateuco tá ali, a gente tem, aliás, a Torá ela já é mais, tem outro, como que é o nome? O Talmud. Talmud que já é a questão da cultura, das tradições judaicas, tá? Hum. E interessante sempre se fazer um paralelo, né? Então você tem aí a, a, a Torá, que é a parte da lei, que está tudo na Bíblia. Você tem o Talmud te ajuda a compreender melhor a cultura judaica. Eu nunca estudei o Talmud, nunca li isso, né? Mas são outras leis judaicas, são leis e cultura também do povo judeu ali, tá? Mas são É, leis dos homens, não é? Não são as leis de Deus, não, não tem a então, ver. eu não sei exatamente o que que tem de conteúdo total, mas eu acredito que deve ter conteúdo que sejam das leis de Deus também, mas aí depois tem a parte que é só civil, do povo judeu, tá? Com a cultura, com as tradições judaicas e tudo mais, né? Mas enfim, são vários livros, são vários escritos que os judeus possuem nesse sentido aí, e que cada segmento do judaísmo acaba adotando de uma ou de outra maneira atualmente, né? Agora, o que a gente tem como definido como sendo a lei de Deus é a Torá. Então, a gente tem a lei, que seria a Torá, né, e os profetas, que são os outros livros ali do Antigo Testamento, tá? Então, sempre que os judeus se referem à lei e aos profetas, o próprio Cristo se referiu à lei e aos profetas, né? Então, nós temos os profetas, nós temos também o livro de Salmos, outros livros que são poéticos, que estão ali também. A gente tem vários escritos aí. Alguns que não estão na Bíblia, o que não está na Bíblia é o que não era considerado como sendo diretamente a palavra de Deus, tá? Então, todo o Antigo Testamento aí é a Bíblia hebraica, é a Bíblia que os judeus tinham naquele momento ali, tá? E E aí o Novo Testamento... Oi? a gente pode considerar que hoje a gente ainda tem profetas? Sim, podemos. Aliás, isso é importante, né? Ah, Deus, a gente tem ali a profecia como sendo descrita como sendo um dos dons do Espírito, tá? Isso é um outro aspecto para ser estudado. Mas os dons, eles podem se manifestar a qualquer momento, né? Então, sim, esses dons, eles podem estar se manifestando hoje em alguma outra pessoa, tá? Que a gente não tem visto atualmente nenhum grande profeta que a gente tenha que eu possa confirmar tudo que ele está falando de acordo com a palavra de Deus. Isso é que é difícil, né? Então, às vezes você vê algo que você percebe que Deus revelou para aquela pessoa, mas é algo muito pontual, né? Você não vê um grande ministério profético atualmente, mas pode ser que surja, de repente, algum grande profeta de novo com um ministério profético grande, né? O dom de profecia está por aí. É interessante que tem chamado período intertestamentário, né? Então, terminou ali os escritos do Antigo Testamento e passou um grande período até a volta de Jesus, até os escritos do Novo Testamento, sem grandes revelações, tá? Então, é como se fosse um silêncio de Deus naquela época ali. Entender os motivos desses silêncios de Deus, isso é uma coisa que acontece, o silêncio de Deus, né? Às vezes a gente quer ouvir alguma resposta de Deus, a gente não ouve de jeito nenhum. Entender o motivo disso, eu já desisti totalmente de tentar fazer qualquer inferência em termos de entender isso. Está muito além da minha capacidade de pensar acerca desse tipo de coisa, né? Mas, sim, profetas, profecias devem continuar existindo. Ok? Então Deus pode se revelar, pode se comunicar pessoalmente com as pessoas hoje, pode mandar mensagem a outras pessoas através de alguma pessoa, tá? Só é importante sempre a gente estar atento para ver se o que alguém está falando como sendo uma profecia está de acordo com a palavra de Deus, tá?
Mas se tiver algo contra, pronto, você já pode desqualificar aquela pessoa como profeta. É a separação dos lobos e cordeiros. Sempre É, vão ter dois grupos, sempre. sim. E Inclusive, a minha próxima pergunta pode perguntar. tem a ver com isso, que é no mesmo capítulo 7 de Mateus, que ele fala sobre os falsos profetas, né? E aí ele fala, é engraçado que ele fala dos falsos, mas aqui ele não fala que vão ter verdadeiros profetas, né? Ele só fala dos falsos. E aí ele fala como reconhecê-los. E aí ele fala sobre os frutos, que é o outro significado que eu gostaria que a gente discutisse um pouquinho. Ai, adoro falar de frutos. Então vai lá, com você, Karine. Eu vou falar, mas vou falar também sempre o que eu entendo dos meus estudos, tá? Aí a gente vai completando. Só para fazer um fechamento, foi muito boa a minha discussão que eu tive com a Sil e com a Maylis no dia desses, porque me ajudou até na mensagem que eu ia falar sábado na igreja. Eu mudei um monte de coisa que eu ia falar na igreja depois da nossa discussão. Então, eu que agradeço vocês, porque vocês que me alimentaram. Acho que Deus colocou vocês lá, eu acho não, tenho certeza, para instigar umas coisas que eu já estava no caminho. A gente tem que ter. O nosso mundo todo é baseado em premissas, né? A gente constrói grandes teorias em cima de premissas. E essas premissas a gente não consegue abordar elas diretamente. Acho que o Rodolfo falaria até melhor do que eu sobre isso, porque ele consegue ter esse raciocínio melhor. Mas a Bíblia, ela é para o cristão a premissa, a base sobre a qual é construída todo o nosso plano lógico de interpretação do mundo, né? Então, assim, ela contém o que a gente chama não, que a gente pode dizer que é a verdade. Então, ela é o construto que a gente sempre vai usar de base para voltar, para avaliar, para comparar. Então, quando vocês perguntaram sobre o que é cultural, o que que não é, o que que é contextual, o que que é simbólico, ela mesmo consegue dar conta disso, somando ali também a ajuda do Espírito Santo e o nosso próprio buscar, mas a gente tendo ela como premissa, isso é o fundamental para a gente não se perder e misturar com outras premissas, né? Eu sempre, não sei se eu estou falando grego, mas vou tentar explicar melhor. Falei isso para uma amiga recentemente, que era, ela é de uma religião que mistura islamismo, judaísmo, cristianismo, budismo, mistura tudo junto. E eu nunca tinha ouvido falar dessa religião. E aí, já viu o Rodolfo falar dessa religião que mistura Não. tudo? Eu até fui pesquisar depois, e ela foi me contar isso, eu falei assim, olha, isso para mim é complicado, porque eu não consigo visualizar tantas premissas diferentes, você colocar no mesmo caldeirão e misturar, não consegue sair. Eu falei, como eu, psicóloga, sendo psicóloga, tendo a teoria de base de Freud, e usar uma outra teoria, que é o Skinner, o behaviorismo, e eu explicar Freud com base no behaviorismo. Não, não consigo, é impossível. E a pessoa que faz isso se faz de tola, né? Se eu pegar Comigo um já fica aluno... complicado, né? Pois é, já se entendendo, eu tinha um professor de Freud que falava assim, para você entender Freud, você tem que ler Freud e você tem que buscar a própria explicação em Freud, né? Então não adianta você procurar explicação em outro filósofo, em outra pessoa, porque aí vira salada mista e aí você está entrando no achismo e você sai da teoria e você perde o fio da meada. A Bíblia é a mesma coisa. Você tem que ficar ali no fio da meada com a premissa dela, né? Então, isso eu só queria complementar o que a gente falou sobre contexto e de ter a Bíblia como base. Porque normalmente o que acontece é que muitas vezes a gente acaba misturando premissas diferentes junto com a Bíblia. Então é importante ir limpando ela e extraindo a verdade que ela contém. Agora, a outra coisa que eu queria falar é dos dons, né? Dos dons, não, dos frutos. O fruto, temos que ler Gálatas 5.
Que é o meu texto, se eu ia mandar vocês para Gálatas 5. Gálatas 5 é um bom texto para estudar depois. E vai falar do fruto que é da carne, sempre de duas naturezas, né? Da natureza pecaminosa e do fruto do espírito. O fruto do espírito é quando a gente está ligado na videira, né? Quando a gente está ligado em Cristo. Quando a gente está ligado à seiva de Cristo, vamos pensar assim como a videira, fazendo referindo aí a João 15, que a gente já estudou, a gente começa a produzir os frutos dele, né? Os frutos são os resultados de estar conectado a Cristo. Quando você está conectado a Cristo, você se torna a imagem e semelhança de Cristo devagarzinho, você vai construindo isso. E quanto mais você está conectado a Ele, mais você naturalmente vai produzindo os frutos, porque você está em relação direta com ele. Acho que a imagem da videira de João 15 ajuda muito a gente a entender isso. Igual o ramo, estando desconectado da árvore, ele não produz. Eu tenho uma jabuticabeira aqui em casa. Se eu cortar um ramo e falar assim, gostei desse ramo, vou colocar ele aqui dentro da casa para ela produzir jabuticaba. Ela vai morrer, não vai produzir fruto, porque não está conectado à raiz, ao tronco. Então, o ramo que somos nós, criaturas, nós, quando nos conectamos a Cristo, a gente naturalmente começa a produzir esses frutos, que são os resultados. É o que a gente pode degustar, o que a gente pode ver, o que a gente pode avaliar como sendo bom ou ruim. Então, são os resultados de comportamento e de caráter na minha vida. Quando eu produzo bons frutos, isso ajuda muito, gente. É como se fosse a métrica que Deus deixou para a gente avaliar, né? Porque, assim, às vezes é muito difícil, porque a pessoa tem um vocabulário, a gente estuda isso em psicologia, a pessoa tem uma oratória boa, ela tem um marketing muito bom dela, né? Ela consegue ser ali extremamente sedutora. Mas na hora que você vai vendo as ações, as atitudes e o caráter, você percebe que tem uma coisa azeda e podre ali. Então a Bíblia vai dizer isso assim: olha, o fruto, olha para o fruto. Se você está em dúvida para saber se aquela pessoa é lobo ou ela é cordeiro, se ela é falso profeta ou não, olha para o fruto que ela está produzindo, porque se ela me conhecer, ela vai produzir os bons frutos. E aqui em Gálatas 5 vai dizer quais são os frutos que são da carne e os frutos do espírito. Eu vou ler para você. Para vocês aqui em Gálatas 5, é, vou começar a ler do 16. Fala assim: digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu vou parar aqui. Não sei se eu fui por esse caminho, se você quer perguntar mais uma coisa, se o Rodolfo quer complementar. O cara, não, perfeito. Porque logo em seguida, quando ele fala isso, ele fala: entrará no reino de Deus quem faz a vontade do Pai. Uhum. Logo em seguida, quando ele está falando sobre os falsos profetas. E, o que eu penso com relação aos frutos é perfeito o que você falou, mas ainda o que me pega é assim: às vezes leva tempo, né? Você entender, da mesma forma que uma árvore leva tempo para dar os frutos, entende o que eu quero dizer?
Uhum. É Então, isso mesmo. como discernir, né? Então, discernir não é difícil, discernir é fácil, tá? Agora, como nós podemos estar mais próximos ou mais afastados de Deus, não quer dizer que de repente você não acabe fazendo algo, ou seja, participando aí da produção de um fruto ruim, mas quando você estiver conectado com a videira, você vai produzir frutos bons, tá? Nossa, A gente tem esse detalhe aí que Deus está sempre nos buscando, que nós sempre podemos nos reconectar com Ele. Agora, como que você pode, de forma prática, notar isso, né? Em geral, acaba sendo aí no pessoal que é mais conservador esse tipo de coisa, né? Tem gente que vai lá e se desenvolve um perfil totalmente conservador, cristão, digamos assim, totalmente conservador cristão, tá? E ele diz que ele é bom, que aquilo lá é correto e tudo mais, que ele só faz a vontade de Deus. E se você for ver, aparentemente na vida dele, ele segue os 10 mandamentos perfeitamente, faz tudo certinho, mas aí você começa a notar como que ele trata os seus familiares, como que ele trata os seus empregados. E aí você começa a notar que tem frutos ali que não são bons, tá? Então, nesse tipo, em pessoas que às vezes carregam esse perfil, não é comum a gente de vez em quando ver notícias aí de que a esposa foi agredida, de que foi encontrado um esquema de corrupção, né, de que desviava dinheiro de algum lugar e assim por diante. Então a gente está João vendo frutos que não são de Deus bons que que o estão ali. diga, né? João de Deus que o diga, né, Rodolfo? Exatamente, exatamente. Nossa, a Então, gente por isso que é falou dele importante esses dias aqui em casa. Por isso que é importante você prestar atenção nos frutos aí, tá? Se os frutos que aquela pessoa produz não são bons, se ela se diz boa, se aparentemente está tudo de acordo com as leis de Deus, mas se os frutos não estão sendo bons, é porque tem algo errado ali. Então, cuidado. É Eu queria engraçado? perguntar Pode para perguntar. vocês também, porque assim, quando eu fiz 20 anos, eu falei assim, eu vou atrás de Deus, mas era para discutir com Deus, não era para outra coisa. Eu falei, eu não tô achando que tá horrível esse negócio, eu vou lá brigar com ele. E comecei a me apaixonar por Cristo, muito nova, mas a minha intenção era briga, eu queria brigar mesmo no começo, né? É... Ah, esqueci minha pergunta. Eu sou tão faladeira, né? Calma que vem, calma que vem. Você estava falando que com 20 anos você começou a se aproximar de Deus, mas para Ah, perguntar para ele. obrigada. Lembrei. Não, e aí é que eu comecei a perceber que assim é muito difícil a gente querer se melhorar a nós mesmos. Como é difícil eu ser boa, eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta. E aí, quando eu peguei e comecei a entender que essa transformação é ele quem faz, eu tirei uma tonelada. Porque eu estava tão no esforço de ser boa e eu não conseguia, tá? Não conseguia mesmo. E ainda não consigo. Mas eu hoje essa questão de conhecer a Deus mais e mais, conhecer Deus a mais e mais, e eu tô vendo algumas pessoas falam para mim, nossa, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo há 14 anos. E ela falou, gente, você resolveu uma situação tão complicada e você resolveu tão diferente dessa vez. Eu estava orando para Deus para resolver para mim. Eu falei para ela, eu falei assim, não fui eu que resolvi, não. Eu estava orando, pedindo para Deus resolver. E aí fica tão fácil isso. E eu tirei toda essa carga de cima de mim de eu ter que me melhorar. E eu comecei, falei, vou entregar tudo e vou me entregar junto também. Falei, ó, oh, você me fez, você me melhora aí. Mas isso me aliviou demais, porque estava muito difícil para mim, muito duro, né? Da gente ter que se melhorar, a gente não tem essa condição, eu acho. Não sei se eu estou num caminho errado. Tá Olha, Camila, certinha. eu posso te dizer que esse é o começo, é exatamente aí. Eu não sei o que que tem pela frente, porque eu nunca saí desse lugar tão longe ainda. Mas o começo é você se reconhecer que você não consegue fazer nada, que você é pecador. E por você não vai fazer nada de bom. Então você precisa que ele atue em você. Esse é o começo, o início é esse. Não sei se na nossa vida aqui na Terra a gente consegue ir muito além disso, tá? E isso é exatamente a parte mais difícil. Eu tenho muita dificuldade em deixar Deus fazer. Eu tô o tempo inteiro pegando e puxando as coisas de novo para mim, tá?
Passei por alguma situação difícil, ótimo, Senhor, muito obrigado porque o Senhor conduziu isso, porque eu consegui colocar isso na sua mão, mas na próxima vez eu já estou lá tentando fazer de novo, e descubro só na metade do caminho que, olha, por que que eu estou fazendo isso? Né? É isso mesmo. Tá? E isso é difícil entregar. Isso é o mais difícil. A gente normalmente tenta lutar o tempo inteiro para resolver, para agir de acordo com a nossa compreensão. Então, realmente, quando a gente entrega, a gente. É igual a sua amiga falou assim: nossa, você resolveu, ela trabalha com você há 14 anos, né? E falou: você resolveu de uma forma tão diferente. Eu ouço isso aqui muito no grupo de oração, as meninas têm trazido muito isso no grupo de oração. Que elas falam que os maridos estão falando para elas que elas estão ficando diferentes. Ela fala assim, mas eu tô orando. Elas falam, mas tô orando, parece que tá vacinada, sabe? Elas falam assim, mas tô orando, só consegui fazer isso porque eu orei, né? E teve uma que falou esses dias, olha, eu acho que eu só tô casada até hoje, porque depois que eu comecei a participar nesse grupo de oração, porque a minha primeira reação seria totalmente diferente, eu sou impulsiva, a forma como você ora e e aí a necessidade da comunhão, né? Quanto mais você aproxima dele, fazendo relacionamento mesmo com ele, mais ele consegue agir em você, ele vai conseguindo limpar. Então, desculpa, sempre tem um então, mas assim, dentro do que Olha você então. acabou, perdão. Mas exatamente o que você falou, porque ainda no capítulo 7 ele fala assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Aí logo lá, não sei, depois mais para frente, acho que o próprio Jesus fala, né? Que seja feita a sua vontade, não a minha. Uhum. Então, quando eu falo que é difícil discernir, é nesse sentido, porque assim, é claro que eu quero fazer a vontade dele, mas e é amor, eu sei que é amor, mas exatamente o que a Fabiola falou, às vezes eu acho que eu estou fazendo uma coisa para ajudar alguém por amor, e de repente não é. É isso que é difícil na minha cabeça, essa coisa do, tá bom, então eu peço, mas é só se ele quiser, não é não? Sempre. Mas o Então, que você está falando aí é importante. A gente pede para ele ou a gente deixa nas mãos dele? Como é que faz? Qual dos dois? Peça sim. Agora, às vezes a gente pede algo que tá claro que não é da vontade de Deus e a gente continua pedindo. E tem situações na Bíblia em que aconteceu isso. E funciona mais ou menos assim: você tem um filho que está pedindo muito algo para você, e você acha que aquilo não vai ser bom para ele, ou você sabe que aquilo não vai ser bom para ele, mas ele insiste tanto, que Deus, ok, concede aquilo para que daquilo venha alguma lição para ele, para que ele experimente aquilo que ele que ele entenda então o que é, tá? Então a gente tem muito isso de querer fazer, querer que a vontade de Deus seja a nossa, tá? E em algum momento pode acontecer, você pode passar por alguma experiência assim, tá? Você pode pedir tanto e de repente você vai conseguir aquilo de alguma maneira e aquilo não é o que você queria. E Deus esteve todo aquele momento, todo aquele tempo ali segurando aquilo de acontecer, porque ele sabia que não seria o que seria o ideal para você, tá? Então, melhor Então, não pedir o que a gente quer. Já deixa nas mãos dele. adorei, exatamente. adorei, Rodolfo. Então, quer dizer, se começar a demorar muito para acontecer, porque não é para ser, então, né? É, exatamente. Ou pelo menos não naquela hora, né? Porque tem coisas também que tem um momento certo para acontecer, para dar certo, tá? Tem coisas que você Perfeito. almeja muito, mas às vezes acontecem no momento em que não funcionou, tá? É um Então, relacionamento, então eu vejo assim, a Roberta sempre fala muito isso, né? Que é um relacionamento, ela consegue entender muito Deus como relacionamento de pai e filho. Ela consegue usar muito, e Deus é ótimo, que ele deu relacionamento de casamento e de pais e filhos para que a gente entendesse como funciona o relacionamento com ele. É baseado em fatos reais. Temos o pecado, né, que dificulta um pouco as coisas, bastante, mas dá para a gente entender. Mas
Vem um texto agora na minha cabeça que eu não sei onde está e nem como é direito o texto, mas que Jesus está falando que o Pai ouve ele e o Pai faz tudo o que ele pede porque ele faz a vontade do Pai. Então, é essa retroalimentação. Não sei se o Rodolfo vai lembrar desse texto, mas que ele fala assim: o meu pai faz tudo o que eu peço, né? Assim, porque eu faço a vontade dele, ele é obediente. Então, assim, eu acho que o que a Sil falou, assim, às vezes eu acho que uma coisa é certa, mas eu não sei se eu estou fazendo a vontade dele. A gente só vai conhecer a vontade dele mesmo por estudo da palavra e comunhão, né? Então, assim, e mesmo assim, um monte de vezes eu sei que eu estou fazendo totalmente contrário à vontade dele. Eu vai ficando mais claro a vontade dele, e você às vezes vai vendo assim que, nossa senhora, eu estou fazendo totalmente ao contrário. E depois eu ainda vou lá e peço desculpa e faço igual. Mas é uma relação assim de que é importante você pedir. Eu demorei a entender isso, porque quando a gente começou a fazer o grupo de oração aqui, as meninas falavam assim: ai, não tenho nada para pedir, eu tenho só que agradecer. Aí a gente foi estudando esse papel do pedir, porque o pedir não é para convencer um Deus igual o Deus dos romanos, dos gregos, que você tem que levar, ó Senhor, me ouve e me convencer. O pedir para Deus é se colocar na dependência dele, reconhecer que tudo vem dele. O pedir é para transformar a gente, né? Para entender que a gente é filho. Que quando a gente fala que a gente não tem nada para pedir, a gente está falando do nosso orgulho, que a gente é ótimo, que está tudo bem, que a gente só tem que agradecer. E no fundo, o que Deus quer é que a gente saiba que a gente tem que se jogar nos pés dele diariamente para que ele que conduza a nossa vida. É uma entrega, é um exercício de entrega o pedir. Quando as meninas do grupo de oração aprenderam isso, aí começaram a vir as novatas. Aí eu lembro um dia que veio uma novata no grupo de oração e falou assim: ai, não tenho nada que pedir, só tenho que agradecer. Aí umas três começaram a falar: ih, novata, pede, minha filha, pede, porque olha, você vai daqui a 2 semanas, vai dar um mês, você vai estar pedindo que nem a gente. Porque agora é muito bonitinho, assim. No grupo de oração, na hora de pedir, é assim, é um derramar nos pés de Cristo mesmo, sabe? E nisso a gente vai aprendendo a se colocar no lugar de filho ali e de humildade. E é engraçado que com o decorrer dessa prática, é uma prática mesmo, né? No decorrer dessa prática, a gente vai conhecendo mais a vontade de Deus. E a gente vai aprendendo no relacionamento, que às vezes a gente não sabe nem pedir, né? Igual assim a gente aprende filho que vai chegar para o pai e fala assim: não, não pede hoje não, que ele não está no dia bom. Não pede hoje não, que ele não está no dia bom. Tem o horário certo de pedir, não sei. Mas não é assim com Deus. Mas o que Deus, que a gente vai. Recentemente, eu fiquei pedindo para Deus uma coisa, muito tempo e não ouvi a resposta dele. No dia que. Na verdade, depois eu entendi, né? Mas no dia que eu pedi direito, a resposta veio certa e líquida. Eu estava pedindo, na verdade, uma outra. Eu estava pedindo uma coisa que eu estava tentando me esquivar do que eu sabia no fundinho, que ele queria que eu fizesse. Eu estava me esquivando, né? Então, assim, que tem a ver muito com a nossa confraternização, que foi a nossa confraternização. Por isso que eu enrolei tanto, porque eu estava pedindo para ele outra coisa. E ele já tinha colocado o desejo no meu coração de fazer a confraternização, mas eu estava fazendo outra coisa. Eu estava pedindo outra coisa. E não vinha resposta. No dia que eu falei, tá bom, eu faço isso, então o que que eu faço? Aí veio, tá, 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 tá. Então tem muito isso. Às vezes a gente não está pedindo uma coisa porque a gente sabe que não é bem a vontade dele, mas a gente não quer, a gente quer outra coisa. E é nesse relacionamento que a gente vai se moldando. E depois de um tempo você vai até entendendo assim o silêncio deles. Fala assim, tá bom, já sei que você não está me respondendo e que possivelmente eu estou perguntando errado. Então você vai começando a testar outras formas, sabe? Eu já até sei, falo assim, já não está respondendo, então já vou testar outras coisas aqui que eu acho que sou eu. Eu já aí de repente, e é muito engraçado que eu falo assim, tem dia que eu vou orar, e eu acho que isso é a experiência que tem dia que eu vou orar e falo assim, olha, Jesus, hoje eu tô até cansada de te pedir isso, mas
eu não sei nem o que te pedir, né? Eu falo assim, não sei nem como te pedir. Me ajuda até a te pedir, porque eu não sei mais como te pedir. A gente fica começando a questionar. E é nessa hora que a gente se desmonta que ele vai começando a construir de novo, assim. Pelo menos na minha jornada, isso tem funcionado. Gente, não sei se deu para entender o que eu falei. Eu falei tão enrolado. Deu sim. Eu acho que nosso tempo acabou. Vocês querem fazer uma última pergunta? Alguém? Olha, eu não passei da segunda. Não tem problema. A gente vai Olha responder aqui, esse olha caderninho aqui, inteiro. passei da segunda. Só até o capítulo 7 de Mateus, 8 de Mateus. Calma que a gente responde. A gente vai falando. Alguém tem mais alguma coisinha a falar, perguntar? Rodolfo, quer terminar aí, já fazer nossa oração? Vamos, se não há mais perguntas, vamos orar então. Mas se tiver alguma perguntinha aí, a gente ainda pode discutir mais uns 10 minutinhos. A gente pode orar para Deus também dar as perguntas. É, vamos orar então. Querido Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade que tivemos de nos reunir, de conversar, de discutir acerca da sua palavra. Ajude-nos, Senhor, a compreender o seu propósito para nós. Ajude-nos a compreendermos os textos que achamos difíceis na sua palavra. Ajude-nos a entendermos o contexto e aplicarmos da melhor forma na nossa vida. Abençoe a cada um de nós nos nossos afazeres cotidianos e também, Senhor, no nosso convívio familiar e com nossos amigos. É isso que nós lhe pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada, a gente adorou nossa roda de discussão hoje. Muito obrigada. Foi Muito Obrigada. bom, muito obrigada. Muito obrigada. Bom Muito mesmo. obrigada.